Então, você pode passar de analista de tempos em tempos e você pode trocar linha e ver qual que mais se adequa. Mas a intenção é essa, é fazer com que vocês aprendam a lidar com seus próprios problemas. Eu tenho vários pacientes que adquiriram esse poder da autoanálise e isso é fantástico, porque dá uma independência. É claro que duas cabeças pensando é melhor que uma. Mas nem todos podem fazer terapia também, e eu acho que o autoconhecimento, a autoanálise, ele está no dia a dia, ele está no nosso cotidiano, né? Terapia é uma coisa muito mais profunda, mas se a gente assistir um filme, se a gente assistir uma palestra, se a gente está aqui numa live que está falando sobre nossas emoções, né, sobre conhecimento das nossas emoções, a gente está crescendo, a gente está adquirindo esse poder da autoanálise. Então eu falo que o autoconhecimento ele tem esse poder de estar aí, de estar no nosso dia a dia, de estar no nosso, um amigo fala uma coisa e acende uma luz, né? Então isso é um curso que a gente faz, uma palestra que assiste, tudo isso é autoconhecimento e tudo isso a gente pode estar trabalhando as nossas emoções. Então, vamos começar com Alice, café da manhã, bom dia para quem é de bom dia, como diz na música da minha terra. Nem todo mundo vai poder estar aqui de manhã. Agradeço muito a presença de quem tirou um tempinho para estar aqui. E agradeço também quem vai ver as gravações depois. Alice no País das Maravilhas, ele tem muito simbolismo, ele tem muitos significantes e a gente não vai conseguir falar de tudo. Precisa de um curso para falar de Alice. Nós falamos uma semana no nosso grupo de autopercepção e a sensação é de que daria mais 5 semanas, né? E tem outras coisas do livro também que eu não peguei para trazer. Eu peguei assim as mais importantes, as mais significativas, que é para a gente poder trabalhar aqui. Então, contando um pouquinho da história para quem não conhece. Alice estava entediada lá onde ela morava, em Inglaterra, então aquelas casas com jardins, com um campo imenso. E ela estava entediada e passou um coelho e ela saiu correndo atrás do coelho, porque ela falou, o que é isso, né? Um coelho, e ele, tô atrasado. E ela correndo atrás do coelho, o coelho correndo, e ele pula no buraco, ela olha o buraco e vai e pula também. No que ela pula, ela vai cair numa sala, nós vamos falar todos esses significantes aqui, toda essa simbologia, ela vai cair em uma sala, que ela não consegue sair da sala porque tem umas portinhas minúsculas embaixo. Vamos contar o decorrer da história, ela consegue sair e depois aí ela vai encontrando com vários personagens. Bom dia a todo mundo que está chegando, muito bem-vindo. Clara, Kátia, Norma, muito obrigada por estarem aqui. E aí ela vai sair e nesse sair começa a aventura. E os personagens que vamos falar aqui, prestem muita atenção nos personagens, porque depois eu vou perguntar para vocês quem são vocês na história de Alice. Então vamos lá, ela vê o coelho e o coelho, tô atrasado, correndo, feito um louco e pula nesse buraco, nessa toca aí que ele sabe onde é que vai dar, mas Alice não sabia e se jogou, né? Então vem a nossa primeira análise. Você se joga? Porque lá no grupo, a gente estava pensando sobre isso, eu tenho mais de 40 anos e pensei que eu nunca me joguei na minha vida. Falei, meu Deus, estou precisando me jogar em alguma coisa. Depois de muito pensar, eu lembrei de uma coisa. Mas eu falei, gente, a gente às vezes precisa se jogar, mas sabe qual é o problema das pessoas? Elas têm medo do desconhecido, elas querem saber onde é que estão pisando, elas querem saber o que vai acontecer. Isso acontece muito com mulheres que sofrem abuso. Elas não saem de casa porque elas não sabem o que esperam ela ali na frente, elas têm medo desse desconhecido. Aqui tá ruim, mas pelo menos aqui eu conheço. Aqui eu sei que ele vai chegar bêbado, que ele vai me xingar, que ele vai me agredir, que ele vai dormir, no outro dia vai estar tudo bem.
Aqui é ruim, mas ela sabe todos os passos, tudo que vai acontecer. E lá fora ela não sabe. Então ela não dá esse primeiro passo. E muitas vezes a gente perde muitas coisas na vida porque a gente não consegue dar esse primeiro passo, né? Então, primeira análise para vocês: vocês se jogam? Vocês já se jogaram na vida? Tem gente que tem essa impetuosidade de se lançar, de ir lá e se jogar. O que aconteceu com a Alice quando ela se jogou? Ela foi caindo no buraco, caindo, 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 e o buraco não acabava nunca. E começou a ver um monte de coisas nesse buraco, coisas do cotidiano dela, fogão, geladeira, viu um pote de geleia, o pote de geleia caiu, ela pegou o pote de geleia no ar, por quê? Porque ela ficou com medo de machucar alguém lá embaixo, não sabe se o que é que tinha no fundo desse buraco. E várias coisas, e isso parece muito com o processo terapêutico, que é esse processo que a gente vai falando, olha, na terapia assim, a gente vai falando coisas do cotidiano, falando, de repente surge um significante, surge alguma coisa interessante, e dali a gente já vai entrando no buraco e já vai descobrindo outras coisas. Então isso é muito processo analítico. Como eu falei para vocês, esse cotidiano, esse dia a dia, que está o autoconhecimento, que está esse poder que a gente tem de se autoanalisar, de olhar para uma coisa e pensar sobre aquilo, né? E então Alice foi caindo e aí ela começou a ficar entediada e aí vem outro processo da análise, ela começa a conversar com ela mesma, então é autoanálise, né? E aí ela falou, meu Deus, o fundo desse buraco não chega nunca, e começou a conversar com ela mesma, né, sobre as suas questões, as suas coisas, né? E outra coisa para a gente pensar, quando a Alice estava lá entediada, e aí o coelho passou e ela saiu correndo atrás do coelho. Então, assim, tem gente que corre atrás da vida e tem gente que fica lá entediado. Tem gente que fica lá no maciozinho, aqui tá bom, aqui nada acontece, então eu vou ficar por aqui, né? E tem gente que já corre atrás. Então tem gente que corre atrás, tem gente que precisa ser empurrado, porque você não vai ficar nessa vida a vida inteira. A vida vai dar um jeito de te enfiar alguma coisa para que você vá adiante, para que você siga adiante. E tem várias perguntas, né, que vocês devem fazer a partir daí. O que eu posso fazer para evoluir? Né? O que a vida está me pedindo? O que eu posso fazer para amadurecer emocionalmente? Norma, você tem que sair, não tem problema, vai ficar gravado, tá bom? Beijinho, obrigada. Então, o que eu posso fazer por essa vida o que a vida está me pedindo? A gente tem que vai me enriquecer? O que vai me fazer crescer? E tem outra coisa de Alice, nesse aspecto da história que a gente tem que analisar, é o quanto você é curiosa. Não aquela curiosidade fútil de querer saber a vida dos outros não interessa nada pra gente aqui. O que interessa pra gente é aquela curiosidade sobre o mundo, né? Sobre como é que as coisas funcionam. Eu tenho duas amigas curiosas que eu sempre recorro a elas. Falei assim, gente, se elas não sabem, elas vão dar um jeito de saber. Então, eu sempre recorro, porque eu acho assim uma dádiva. Às vezes, aqui no meu prédio, tem um zelador que ele é bem curioso. Mas eu sei que tudo que eu pedir para ele, ele vai arrumar, ele vai conseguir, ele vai, sabe? A curiosidade tem isso, a pessoa fuça. Então a gente tem que ativar também essa nossa curiosidade, essa nossa curiosidade de vida, essa nossa curiosidade de descobrir o mundo. Alice é curiosa, então ela queria saber por que o coelho estava correndo. E queria saber um coelho correndo, que coisa estranha. E foi atrás. Vamos atrás da vida, gente. Vamos atrás da vida, que esse negócio de maresia não é para ninguém. Eu falo que ninguém aqui está aqui para passeio. A gente está aqui por um motivo. Então, vamos seguir rumo, né? Então, quantas vezes a gente sente que a queda nunca acaba? Mas o que a Alice fez? Alice se distraiu.
ela se distraiu com as coisas cotidianas, ela se distraiu com o que aparecia. Ela falou, gente, o buraco nunca acaba, o que é que eu vou fazer? Eu vou conversar comigo mesmo, eu vou me distrair e não ficar naquele poço sem fundo, desesperado, sem saber. Se desesperar porque você não sabe onde é que vai dar, não vai resolver, né? Então, Alice é muito, muito sábia. E aí ela caiu numa sala. Nessa sala tinha umas portinhas minúsculas, que para mim é a melhor parte da história. Tinha umas portinhas minúsculas que ela falou, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Era uma sala que tinha toda de quadriculada de preto e branco, e tinha uma mesa, um biscoito e um líquidozinho, né? E essas portinhas no rodapé, tipo casinha de rato, daquele jeito. Ela falou assim, bom, aqui tem um biscoito e uma bebidazinha. Eu vou beber para descobrir o que vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Eu não posso ficar aqui a vida inteira, né? E aí ela comeu o biscoito e ela cresceu que ela no teto ela se encurvava assim. Eu vi até um desenho de Alice que a mão dela saía, a cabeça pela chaminé, ela ficou muito grande. Aí ela começou a chorar, chorar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, até que ela teve a ideia de beber o líquidozinho. Conseguiu pegar o líquido e beber. E aí ela ficou pequena. Ela ficou pequena igual um ratinho, um camundongo. E foi quando ela conseguiu passar pela porta. E eu trago uma questão para vocês agora. O que te faz crescer e o que te faz diminuir? Ou quem te faz crescer e quem te faz diminuir? Então essa é uma questão muito importante, que eu acho que é a mais importante da análise que eu fiz no livro, que tem coisas que fazem a gente crescer. Por exemplo, a minha profissão. Eu amo a minha profissão. Meu olho brilha para eu fazer tudo que é profissional. Quando acaba um atendimento, parece que eu acabei de fazer assim, uma coisa maravilhosa na minha vida. Então, isso me faz crescer muito. O que me faz diminuir? Problemas familiares. Quando eu tenho um problema na família, é uma coisa que eu me sinto pequena, impotente, sem conseguir sair. Sem conseguir soluções, assim, eu tenho como se fosse assim, família seria meu ponto fraco. Qualquer outro problema eu arregaço as mangas e falo, vamos lá, o que é para resolver, né? Mas eu quero que vocês levem isso para reflexão de vocês. E tem uma outra coisa, quem te faz crescer e quem te faz diminuir, né? Porque às vezes existem pessoas que tornam a gente muito pequenas e pessoas que nos tornam muito grandes, que contribuem para a nossa evolução. E aí, as pessoas que te fazem pequenas, talvez seja o momento de dar um tempo delas, dependendo, porque às vezes é pessoas da família que não tem como você se afastar, mas talvez seja o momento de dar o tempo delas. Então, essas duas perguntas são perguntas muito poderosas para o nosso fluir na vida, né? Porque a gente não tem que deparar com essas coisas que fazem a gente bem pequeno. Mas eu quero que vocês pensem em uma coisa. Por exemplo, quando a Alice estava pequenininha, ela conseguiu achar a saída. Então, por que a vida é esse ciclo, que não existe aquela felicidade completa e nem aquela tristeza completa? Porque se existisse só felicidade completa, a gente estava parado, a gente ia ficar lá, ó, deitada na grama como a Alice estava no começo da história. A gente estava lá olhando os pássaros passarem. Nossa, a felicidade é essa, dá um aconchego e é muito bom, mas elas são momentos. E a tristeza, a insatisfação, eu costumo falar isso, a insatisfação move. A insatisfação que vai levando o motorzinho e vai levando a gente para frente. Ela que dá esse up na nossa vida. Então, quando a Alice estava pequenininha, ela conseguiu a saída. É na tristeza que a gente evolui. Dizem que a gente aprende pelo amor ou pela dor, mas
Normalmente é pela dor. Quando é o amor, a gente fica lá, ó, no aconchego, no bom, não quero sair daqui, tá tudo bem, tá tudo certo. E, e aí é isso. Tem um depoimento que apareceu lá no grupo, gente, que eu tenho que dividir com vocês, que é perfeito. A pessoa falou assim: gosto de perceber o quanto eu me sentia perdida e a sensação é de um buraco sem fim, que de certa forma me levava ao desespero. Hoje não me sinto tão perdida, mas continuo maluco como chapeleiro e sou feliz por aceitar a minha maluquice. Ai, eu achei maravilhoso, gente. Quer dizer, ela disse que estava caindo no buraco e ficava desesperada. Mas agora ela já não fica, ela já é terapeutizada, ela não fica nesse desespero, ela vai observando as outras coisas do caminho, ela já não se desespera mais, mas ela diz que continua maluca como chapeleiro. Vamos chegar lá no chapeleiro que vocês vão entender isso. E aí vem um outro personagem para a história, que é a lagarta. A lagarta é meu personagem preferido. A lagarta estava lá fumando na grilê dela. E aí a Alice chegou. E a lagarta falou: quem é você? E a Alice falou assim: hoje de manhã eu sabia, mas agora eu não sei mais. Porque eu já cresci, eu já diminuí, já aconteceu tanta coisa nesse caminho que eu já nem sei mais quem eu sou. Então, assim, é importante esse autoconhecimento, é importante eu saber quem eu sou, para onde eu vou, com quem eu quero ir, né? Então, essa clareza é muito importante no nosso caminho, né? Igual as pessoas que eu te falei que fazem crescer e que te fazem diminuir. As pessoas que te fazem diminuir não são aquelas que falam coisas, às vezes a pessoa fala uma coisa ruim, mas te faz crescer, você cresce com aquilo. Mas são as pessoas destrutivas mesmo, que conseguem te botar para o fundo do poço. Voltando ao exemplo do relacionamento abusivo, os homens, às vezes, nesse relacionamento abusivo, eles fazem a mulher se sentir em nada. Então, são coisas que eu não vou crescer com isso, só diminui a pessoa. Ele quer diminuir a autoestima da pessoa para que ele se sinta grande, para que ele possa manipular ela. Gente, só tá me vindo porque eu acho que essa coisa do relacionamento abusivo é muito claro, assim, para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas essa questão do se conhecer, quando eu me conheço, ninguém precisa dizer, ninguém vai me ofender. Deixa eu contar uma historinha para vocês do Leandro Carnal. Ele estava no trânsito, uma pessoa xingou a mãe dele. E aí ele falou assim: nossa, ele não conhece mamãe. Mamãe é uma pessoa tão recatada, tão discreta, tão na dela. Ele falou isso, não conhece mamãe. E se a mãe dele fosse realmente uma mulher da vida, ele disse que ia falar assim: nossa, conheceu mamãe de onde? E aí a monja conta essa história, a monja Coen, e ela fala assim: quando a gente sabe quem a gente é, ninguém atinge a gente. Ninguém chega, pode tacar a pedra que for, aquilo não chega na gente. Então essa coisa do quem eu sou, para onde eu vou, com quem eu vou é muito importante. E a lagarta nesse livro ela está fazendo o papel do analista, que é da transformação, que é essa transformação que a gente precisa passar em coisas da vida e que fazem tanto sentido para a gente. A gente está aqui para evoluir, ninguém está aqui para ficar parado, não. Como eu falei, ninguém está aqui a passeio. Vamos seguir rumo. E aí vem a lagarta com isso. Aí a Alice foi e falou assim: eu até queria, não sei se ela queria fazer alguma coisa, mas eu tô tão pequena, eu tô tão desconfortável nessa coisa de ser pequena, tipo assim, eu não tenho medo, eu não posso enfrentar nada. E a lagarta falou, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver aqui. Como é que a Alice falou? Eu sei que a lagarta falou assim, mas ela falou assim: não, é horrível ter 7 centímetros. E a lagarta falou: não,
Eu não acho. Por quê? Porque ela tem 7 centímetros e ela deve ser muito confortável nessa posição dela de 7 centímetros. E aí eu trago uma outra reflexão para vocês. Até onde vocês estão empurrando o seu conceito de felicidade para as pessoas? Porque para mim felicidade é uma coisa, para você é outra, para o outro é outra, né? Então eu tive uma paciente que ela tinha, a filha dela gostava de viajar com a família e tinha marido, filho e sempre queria levar ela. Aí, mamãe, comprei para você a passagem. Gente, ela tinha dor de barriga, ela tinha suadeira, ela ficava nervosa. Não é com o avião, é com a viagem, porque ela saía do cantinho dela. Ela tinha um problema de saúde mental grave. E a filha achava que estava fazendo uma ótima coisa para a mãe, para que ela trocasse de ares. Como essa minha paciente também tinha uma grande dificuldade de comunicação, ela fala, eu tive que chamar a filha para dar umas coordenadas, né? Ela já era bem idosa. E eu falei, olha, felicidade para ela é estar em casa, fazendo crochê e assistindo novela. Não é viajar. Então a gente acha assim, nossa, viajar é o máximo para você. Vamos ver quanto que é o máximo para o outro. E tá aí a importância da gente saber com quem que a gente casa, né? A gente tem que pelo menos ter valores e gostos, afinidades com essa pessoa. Não é ser igual, eu não acredito em alma gêmea. Não é para mim alma gêmea. Alma gêmea, se eu quisesse um igual a mim, eu fazia uma réplica. A gente aprende com a diferença, a gente cresce com as diferenças, né? Mas tem umas coisas, por exemplo, você vai casar com quem não quer ter filho e você é louca, enlouquecida para ter filho? Então, não dá, precisamos de afinidades. Mas a gente tem que entender que o conceito de felicidade é uma coisa totalmente individual. É uma coisa que para mim é uma coisa, para você é outra, cada um tem os seus conceitos. Tem gente que ama viajar, tem gente que não, né? Então, a lagarta veio para Alice para trazer essas reflexões, né? Tem uma outra reflexão que parece muito com essa, que é que a Alice vivia falando de Diná, que era a gatinha dela quando ela tinha a casa lá no outro mundo antes dela pular no buraco. E aí ela vivia falando de Diná e tal, e tinha um camundongo na história. O camundongo falava, nossa, como ele ficava incomodado quando a Alice falava, quando Diná chegar, quando Diná isso, quando Diná aquilo. Porque aquele mundo que a Alice estava era muito estranho para ela, que coelhos corriam, que lagarta falava, fumava na grilê, e todas ela ficava grande, ela ficava pequena, e Diná era esse ponto de ligação com que para ela ainda era real, para ela ainda existia, assim, que era o mundo real dela, né? E aí a lagarta e aí ela conversando com o camundongo, bom dia, gente, bom dia quem está chegando, sejam muito bem-vindos. E aí a lagarta, o camundongo falou assim para ela, você gostaria de gato se fosse eu? Porque ela falou, por que você fica incomodado que eu falo de Diná? Você gostaria de gato se fosse eu? Então, assim, uma outra reflexão. A vida já te botou de ponta cabeça? Para você ver as coisas de um outro ponto de vista? Você já se colocou no lugar do outro para entender por que ele não quer isso, não gosta daquilo, ou porque ele teve essa ou aquela atitude? Então, o rato ele não ia gostar de gatos, né? Então, tem até uma crônica que eu vou colocar no blog hoje. É uma crônica lindíssima do Paulo Mendes Campos, que ele fala sobre a Alice e é maravilhosa. Ela causou assim comoção no grupo e eu vou botar para vocês lá no blog hoje. O link tá na bio tá na minha bio lá no Instagram. Vou publicar ele para vocês hoje. Eu ia até fazer isso ontem e não tive tempo.
Mas é mais ou menos isso. Às vezes a vida bota a gente de ponta cabeça pra gente entender um pouquinho umas coisas, né? Tipo, você vê um casal e aí o cara trai a mulher. Não, pra fazer diferente, vamos botar a mulher trai o cara. E aí você fala, nossa, você vai continuar com essa mulher aí, não acredito. Aí lá na frente acontece com você e você continua com seu bofe lá. E aí você pensa, gente, como não é tá na pele, né? Então, assim, às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro para entender por que que a pessoa tomou uma atitude ou outra. E se você não conseguir entender, você pode ter certeza que a vida vai te botar de ponta cabeça para conseguir entender aquilo. Uma outra coisinha que eu quero falar para vocês. Esse mundo que a Alice estava andando é o mundo do autoconhecimento. Não é o mundo do autoconhecimento, mas é o mundo do inconsciente. O inconsciente é aquele mundo sombrio, é aquele mundo que, bom dia, Cíntia, é aquele mundo que a gente que a gente não acessa, né? Porque assim, aqui o nosso psiquismo ele é dividido em consciente e consciente, né? E consciente é a parte clara, é a parte que a gente entende, é a parte que a gente lembra, é a parte que a gente vê, é a parte que a gente vive. Inconsciente é a parte sombria, que a gente jogou lá por um motivo e a gente não sabe exatamente o que se passa lá. Então tem coisas que a gente joga lá para se proteger. Eu tive um tio que ele teve na UTI durante um bom tempo, alguns bons dias, eu não lembro exatamente quantos dias, tem muito tempo isso. E eu ia visitar ele na UTI, ele queria ler jornal, ele queria que eu trouxesse essas notícias para ele, estava bem lúcido, não tinha uma coisa, tá dopado, tem remédio, tá entubado, não, ele estava consciente. Quando ele saiu, eu falei, tio, esses dias na UTI devem ter sido muito difíceis, né? Ele falou assim, não lembro. Então tem coisas que a gente joga no inconsciente. Ele não lembrava, ele bloqueou. É uma forma que o psiquismo tem de proteger a gente. Então na UTI você vê gente morrendo, você vê gente gemendo, você vê. Não é um lugar confortável da gente ficar, a gente se sente sozinho. Então o psiquismo dele preferiu bloquear aquilo. E acontece, por exemplo, uma pessoa sofre abuso com 2, 3 anos de idade. Aquilo vai para o inconsciente, ela não vai ter memória dessa fase. E aí, quando ela tiver a primeira relação sexual dela lá na frente, ela vai lembrar, ela pode ter um bloqueio com aquilo, ela pode pensar assim, meu Deus, por que eu não consigo ficar confortável nessa situação? E ela está lá no inconsciente. O inconsciente ele manda sinais, mas às vezes ele não revela. Como é que o inconsciente se revela para a gente? Se revela através de sonhos, se revela através de terapia, de você estar fazendo um discurso livre e de repente aparece, nossa, eu tive essa lembrança agora, ou de alguns processos, hipnose, sei lá, de alguma maneira ele vai jogando um pouco ali para você poder trabalhar, ele não joga tudo, porque senão a gente não dá conta. Esse mundo que a Alice andava, que ela achava tão estranho e confuso, era um mundo do inconsciente dela. E nesse mundo ela chega na casa da duquesa uma hora e aí ela vê um gato e o gato tem um sorriso, né? Um sorriso gigante lá, feliz. E ela falou, gente, eu nunca pensei que gatos tinham um sorriso. Então tudo era muito estranho para ela e a duquesa estava lá com o bebê que chorava. E aí a duquesa pegou, entregou o bebê para Alice e falou, toma aqui. Cuida desse bebê. E aí a Alice ficou sem saber, aquele bebê desesperado, chorando na mão dela. Ela saiu da casa, o bebê virou um porco e saiu andando pela floresta feliz da vida. O que eu tirei dessa fase, dessa parte? Eu falei assim, gente, é muito desconfortável a gente estar em um lugar que não é nosso. É muito desconfortável a gente estar em um corpo, ele virou porco, em um corpo que não é nosso, né? Então é aquela coisa, né? Então assim, às vezes a gente tem essa sensação de não pertencimento, de não estar naquele lugar, de não ser, eu não sou daqui, eu não pertenço a essas pessoas, eu não pertenço a esse lugar. Então a gente tem que se encontrar, a gente tem que voltar lá
na frente, quando eu falei no quem sou eu, quando a lagarta perguntou para Alice, quem é você, né? Então a gente tem que ter isso muito seguro dentro da gente para ir para o nosso pertencimento, para ir para o lugar que nos pertence, para estar com as pessoas que nos pertencem, para estar confortável naquilo que nós somos, né? E não importa quem são vocês, se as outras pessoas vão achar estranhos, o importante é você estar bem com você, o importante é você estar bem no seu lugar. E aí é isso, deixa eu ver o que tem mais aqui. Falar também sobre essa capacidade de adaptação, porque quando o bebê vira porco e vai embora feliz da vida, o gato perguntou para Alice, cadê o bebê? Ele virou porco e saiu andando aí. Ela já estava contando as coisas com naturalidade. Ela já estava assim, tipo assim, aqui nesse mundo isso aqui é normal. Então é a nossa capacidade de adaptação. A gente se adapta, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar a qualquer coisa com muita facilidade. Portanto, às vezes a gente pensa assim, sofre isso, aquilo, mas se adapta. Se adequa ali, né? Tem coisas que a gente não tem saída e a gente tem que se adaptar. E essa capacidade, ela é viva no ser humano, ela é maravilhosa para o ser humano, né? Então, agora vamos falar sobre o encontro na mesa de chá. Alice encontrou o gato, e aí temos aquele famoso, mesmo quem não leu Alice, acho que já viu por aí posts, essas coisinhas, né, escrito, porque ela perguntou assim para o gato, qual o caminho que eu vou tomar? Tinha dois caminhos. Aí o gato falou assim, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Para mim tanto faz, porque ela estava ali num mundo que ela não sabia onde é que ia dar, não sabia nada. E aí ele foi e falou assim, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Então isso a gente já viu em vários lugares, não sei se vocês já viram, mas sempre tem isso por aí. E é isso, aquela coisa que eu falei para vocês, vamos descobrir quem a gente é, onde a gente quer chegar e com quem a gente quer ir. Então isso tem que estar muito claro, porque senão a gente vai ao léu e as coisas vão acontecendo e você vai com as coisas. Não, eu tenho que saber onde é que eu quero chegar, né? Até onde eu quero ir. Então isso tem que ser muito claro pra gente. E aí ela pegou um caminho. E nesse caminho foi na mesa de chá onde estava o Chapeleiro Maluco e mais dois personagens que eu não lembro agora quem são. Acho que o Coelho e um outro que é novo na história, mas eu não peguei nenhum significante dele pra gente analisar aqui. Bom dia, Ale, bom dia, Verônica, Solange, Cristina. Cristina já chegou, já tem um tempo. Sejam muito bem-vindas. E aí, essa mesa de chá é muito legal, porque a Alice, ela já tá assim, adaptada àquele mundo, ela já não acha mais nada estranho, e Alice, ela é impositiva, ela é decidida, e aí eles falaram assim, você quer sentar? Ela falou, eu quero sentar. Aí os personagens começaram a ficar enlouquecidos. A mesa de chá era gigante, só tinha eles três e eles começaram a sentar um monte de lugar e falar, não tem lugar aqui para você. Não tem lugar. Ela falou, tem sim. Tem um monte de lugar aí vazio. Aí foi e sentou numa poltrona bem na ponta da mesa assim e ficou lá. E outra coisa, o chapeleiro começou a rondar ela e falar assim, os seus cabelos, tá precisando cortar esse cabelo. E aí ela virou e falou assim, nossa, como você... Tipo assim, ela deu um passa pra lá nele, sabe? Tipo assim, ó, meu cabelo é meu, eu corto se eu quiser, eu faço o que eu quero com o meu cabelo. Então aí a gente vê já uma Alice grande, uma Alice que, né, que fala, diz ao que veio, que se coloca no lugar dela. Então se coloque no seu lugar e não deixe que ninguém te diga que aquele lugar não é seu,
né? Não deixa que ninguém destrua a sua imagem, né? Com críticas destrutivas. Não deixa ninguém, né, meter o bedelho ali onde não é chamado. Então, o chapeleiro, ele era muito sarcástico. Ele dava um de louco, ele tem uma imagem linda. O chapeleiro tem imagem linda, gente. Podem ver do filme do Tim Burton. Na verdade, o filme é muito diferente do livro. A gente está falando aqui do livro, se vocês forem ver o filme, vocês vão ver coisas que eu falo, Leila tá louca, não tem nada disso aqui que ela falou. Tem os personagens, tem a mesa de chá, tem uma coisinha ou outra, mas a história é muito diferente. Mas eu amo Tim Burton e a fotografia do filme é maravilhosa, assim, perfeita. Então, aí o outro diálogo que ela teve com o chapeleiro, que foi o chapeleiro falou para ela: o que você sabe lidar com o tempo? E aí ela foi e falou assim: não. Ela falou assim: não, eu sempre me perco, acho que vai dar tempo de fazer as coisas e nunca dá tempo. É uma coisa assim, essa história de tempo é muito complicado. E o chapeleiro: eu sei lidar com o tempo. Aliás, eu sabia, até que um dia algo se quebrou. Então, essa coisa da gente lidar com o tempo, na verdade, é um malabarismo, né? Porque ou a gente abarrota a nossa agenda de coisas que a gente não dá conta de fazer, ou você fica lá na inércia, no tédio, sem fazer nada e o tempo vai passando. Seja de uma forma ou de outra, o tempo te engole, né? Lá na mitologia, Cronos é o deus do tempo e ele engolia os filhos, né? Para que nenhum destronasse ele. Tinha um oráculo que falou para ele: olha, você vai ser engolido pelo um dos seus filhos vai te destronar. E aí, para não acontecer isso, o filho nascia ele ia engolindo, o filho nascia ele ia engolindo, até que a mulher dele, Reia, estava cansada de parir e o homem engoliu os filhos dela. Pegou uma pedra, enrolou no manto e deu para ele, falou que era o filho dele, que tinha nascido o sexto, e era Zeus. E aí ela pegou Zeus e levou para não sei quem lá criar, até ele ficar grande. Quando ele ficou grande, ele soube da história dele, se disfarçou para trabalhar de cozinheiro no palácio lá de Cronos e fez uma porção para Cronos. Nessa porção, Cronos vomitou, passou mal, vomitou todos os seus filhinhos, e aí Zeus saiu distribuindo seus irmãos pelo mundo, né? Hades seria o senhor do mundo sombrio, do mundo dos mortos, Poseidon do mar, ele o deus dos deuses, e assim ele saiu distribuindo os mundos entre os irmãozinhos dele. Eu amo mitologia, então sempre que eu achar uma brecha nas minhas lives para colocar minha mitologia, ela vai junto. E o Cronos é isso, ele é o deus do tempo, ele engole. Ele engole. Se a gente não né? A gente precisa do tempo do ócio, a gente precisa do tempo da produtividade. A gente não tem que ser uma máquina que faz, né? Quando eu dou coach de planejamento, a gente faz um planejamento do dia e embaixo a gente bota coisas para se der tudo bem, se não der, porque aquilo gera ansiedade. Se você não consegue fazer tudo que você tem que fazer, aquilo te gera ansiedade. Então vamos trabalhar de uma maneira que não fique tão pesado assim, porque a gente precisa, né? A gente precisa dessa hora de sentar, de assistir alguma coisa, de ler, de não fazer nada, de olhar para o teto, né? E lidar com o tempo é uma mestria que não é para todo mundo. A gente sempre está angustiada porque não produziu nada, ou porque não deu tempo para fazer tudo, ou porque produziu demais e não tem tempo para você. Então o chapeleiro fala para Alicia: eu até que sabia, até que uma hora se rompeu. Então o que do chapeleiro era essa questão do tempo. E outra coisa do tempo é em relação à idade. Às vezes a gente vai passando o tempo, aí dá uma angústia, né? Tipo assim, meu Deus, a idade está chegando, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu conquistei? O que
que eu fiz até agora, né? Então tem gente que tem essa angústia com a idade. E aí chegamos na Rainha de Copas. A Rainha de Copas, mesmo quem não leu Alice, é aquela que só sabia falar: cortem as cabeças. Então, o que era? A Rainha de Copas parece que tinha uma outra rainha, que era a rainha desse mundo aí, que tudo era pleno, belo e feliz, até que ela destituiu essa rainha e tomou o lugar dela. O que é a Rainha de Copas no baralho? Copas é aquele coraçãozinho vermelho, né? Então, essa rainha, ela está simbolizando o quê? Cortem as cabeças. Eu não quero ninguém pensando aqui no meu mundo. Cortem as cabeças, aqui vai ser só pela emoção. Então, como seria o nosso mundo se a gente agisse só pela emoção? Se a gente se levasse só pelo coração, se todas as nossas atitudes fossem pelo coração. E a Rainha de Copas, ela faz isso. Ela, primeiro que ela não queria ninguém pensando, para poder não pensar porque que ela estava no poder e aí querer manipular lá o mundo dela. E segundo, ela vem nos trazer a coisa de sua emoção pura, né? Então, assim, o que seria de nós se a gente fosse essa emoção pura? Ia ser desvairado. A gente precisa também da razão, a gente não pode ser só cabeça e também não pode ser só coração. E a Rainha de Copas é aquela pessoa passional, aquela pessoa que, nossa, tipo, eu quero matar, ela mata, eu quero amar, eu amo, profundamente, desvairadamente, aquilo é meu. Então, assim, esse mundo só emoção é um mundo muito destemperado. Aliás, como eu sempre digo, qualquer mundo das polaridades não é legal. Vamos sempre para a coluna do meio, porque é lá que a gente vai se encontrar. É lá que a gente vai conseguir encontrar uma paz, que a gente vai viver melhor. Nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre tem que estar nesse exercício. Tipo, será que eu não estou demais isso aqui ou demais aquilo ali? Então vamos para a coluna do meio. Isso é uma coisa que eu falo em todas as palestras. Até para os meus pequenos do coach de estudos, que é de 13 a 17 anos, tô lá falando para eles. Aí teve uma vez que um perguntou assim para mim: tia, e quando a pessoa é muito, 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 muito justa? Será que ela não tá certa de ser muito, muito, muito justa? Eu falei: o que é justiça? Que justiça para você pode não ser para o outro, né? Então, por exemplo, eu tinha um exemplo, tinha acontecido alguma coisa na época de um rapaz que tinha morrido. E aí ele tinha morrido, tinha cometido uns crimes, a polícia invadiu a casa, matou. E aí eu falei assim, justiça para a mãe dele era o quê? Era ele ir para a cadeia e pagar pelo que ele fez, né? Mas ela não queria o filho dela morto. E justiça para a polícia, ele enfrentou a polícia, justiça é que o cara morreu e acabou, né? Então, e tem gente que ainda fala assim: não, era um bandido, tinha que morrer. Então, assim, o que é justiça? Para cada um, cada cabecinha ali vai pensar em justiça de alguma maneira. Então, as polaridades, elas nunca são boas. A gente sempre tem que tomar o caminho do meio, né? Qualquer característica que vocês pensarem, a pessoa muito ambiciosa, a pessoa pouco ambiciosa, ela não chega em lugar nenhum. Ela não tem aquele motorzinho que leva, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar em tal lugar. Se ela é muito ambiciosa, ela sai pisando nas cabeças para chegar onde ela quer. Então, nada disso é bom. Vamos para o caminho do meio, vamos tomar uma dose básica de ambição para a gente poder chegar nos nossos objetivos, atingir o que a gente quer, né? E aí vem a grande pergunta para vocês: quem são vocês na vida? Alice, com a sua impetuosidade, curiosidade, com se jogar, né, com se lançar. Vocês são o coelho branco que vive correndo de um lado para o outro. Tá na hora, bora. Tô atrasado. Vocês são a lagarta que estão dispostas a essa transformação, a essa transformação, essas mudanças, o evoluir junto com as coisas e os acontecimentos. Vocês são um chapeleiro maluco, que ele é impaciente e sarcástico,
né? Vocês são a rainha de copas que quer que cortem as cabeças, porque aqui no meu coração só cabe emoção. Quem são vocês? Vamos aí, gente. Vamos participar. Vamos, gente, quem são vocês? Lá no grupo apareceu tantas coisas interessantes. Ninguém vai falar. Alice, linda. Liana. Beijo, Liu. Alice. Eu não sou Alice, eu não me jogo. Gente do céu, eu preciso arrumar isso na minha vida. Bom dia, Mônica. Chegou no finalzinho, mas vai ficar gravado para você. A gente tá naquela fase do quem somos nós. Isa, eu também sou a lagarta. Eu também sou a lagarta. Tô nessa de transformação. Mônica, eu não lembro quem você falou que era no grupo. Vamos, gente. Alice, Terezinha linda, você é Alice. Verônica, pode ser 3? Não. Não, gente, olha o coelho. Muita gente porque nessa vida a gente tá assim, correndo o tempo todo. Mas escolha entre a Alice e a lagarta, vê? Oi, Aline, seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas vai ficar aí gravado para vocês. E a gente tá aqui já analisando quem são os personagens da historinha que eu contei, que eu analisei hoje. Então é isso, gente. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui de manhã. Obrigada no meu cafezinho. Com vocês, com a Alice. E a nossa próxima live vai ser quinta-feira à noite. Eu vou fazer um apanhado de tudo que eu li, de tudo que eu vi em vídeo, de tudo que eu ouvi de podcast. Adoro podcast. E eu vou trazer um monte de informações para vocês, tudo mesclado. Vai ser um apanhado de coisas, vai ser muito legal e eu queria muito que vocês estivessem aqui. Na quinta-feira, às 8h30. Nossa live sempre é 8h30. Terça, 8h30 da manhã e quinta, 8h30 da noite. Beijo para todos vocês. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço. Beijo, prima. Aline. Agradeço imensamente vocês estarem aqui e até quinta-feira. Beijo no coração. Gente, desculpa, fui colocar o microfone e o celular desligou, problemas técnicos. Então,